Amém. Deus continue abençoando a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando os irmãos, irmão Valmor, irmã Maria, irmã Mária, irmã Thalita. Feliz, irmã Thalita? Então tá bom, né? Somos um povo feliz, né? Eu estava pensando ali no escritório. Quando a gente faz as coisas para Deus com amor, as coisas saem perfeitas, né? Você faz aquilo com amor, deixa o amor fluir, porque a única coisa que nos traz aqui, nos reúne aqui neste lugar, é o amor de Deus, é a palavra. A palavra, ela nos une, ela nos nutre o nosso espírito. Então, tudo que nós fizermos para Deus, nós devemos fazer com muito temor, muito temor. Todo movimento que for direcionado às coisas de Deus deve ser muito bem pensado e com muita reverência. E aí Deus toma conta e abençoa. Agora, quando não é feito com amor, pode ter o instrumento que tiver, pode ser da maneira que tiver, mas se não tiver amor por detrás daquilo ali, não funciona. Nós vamos ficar de pé, meus irmãos. Nós vamos ler duas escrituras hoje, conforme foi anunciado. Gênesis 24, no capítulo 12, versículo 12, perdão, ao 14, diz assim, vamos prestar bem atenção na escritura. E disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte d'água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Agora, na segunda escritura, é Apocalipse 21, somente o verso 9. Diz assim, capítulo 21, verso 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo, o anjo falou com João, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Incline sua cabeça. Grandioso Deus, Pai de misericórdia, precisamos de Ti, Senhor, para mais uma vez ministrar a Tua palavra, Senhor. Que seja somente a Tua palavra, pois nós cremos na Tua palavra, Senhor. Aleluia. Nós damos amém para tudo aquilo que o profeta pregou. Graças a Deus. Não temos dúvida de nada, Senhor. Tudo que o Senhor deixou na mensagem do irmão Brana para nós é o assim diz o Senhor. Cada parágrafo, Senhor, cada citação. Oh, meu Deus, quão feliz nós estamos, ó Deus, de crer desta maneira, Senhor. Nós não colocamos interpretação na palavra, porque ela não precisa, o Senhor é o próprio intérprete. Deus nos ajuda nesta manhã,
No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ouvir um de fé. Irmãos, é a escritura que o irmão Brana usou para pregar a mensagem escolhendo uma noiva. Nós vamos falar um pouco desse assunto hoje, que é muito importante para todos nós.
Vamos começar com o parágrafo 31. Ele diz assim, ó: e muitas coisas da vida nos é concedida uma escolha. Muitas coisas da vida nos é concedida uma escolha. A maneira de viver em si é uma escolha. A maneira que você vive por si própria já é uma escolha. Nós temos o direito de determinar nossa própria maneira, escolher nossa própria maneira em que queremos viver. Todos nós. Isso é uma coisa que você tem o direito de escolher. A maneira que você quer viver, a maneira que eu quero viver, se é uma coisa que Deus nunca fez e nunca fará, é obrigar uma pessoa a viver o Evangelho. Você vai procurar de Gênesis e Apocalipse, você nunca vai encontrar isso. Deus, ele nunca obriga ninguém a fazer nada. Ele já deu o livre-arbítrio para cada um de nós. Então, é uma escolha nossa. A instrução é uma escolha. Podemos escolher se vamos ser instruídos ou se não vamos ser instruídos. Essa é uma escolha que temos. É uma escolha particular. Certo e errado são uma escolha. Todo homem, toda mulher, menino e menina, tem de escolher se vão tentar viver certo ou não viver certo. É uma escolha. Irmãos, Deus, ele é um Deus rico em misericórdia. Ele já provou para nós temos uma multidão de testemunhos, aqui bíblico e até no nosso tempo, que ele é um Deus provedor. Ele é um Deus protetor. Ele é um Deus que cuida de nós. Agora, cabe a cada um se é que vão confiar nele. Se é que vão confiar nele para que ele possa te ajudar a viver uma vida da maneira que se enquadra aqui, ó. Isso daqui é viver uma vida. A Bíblia diz assim, ó: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías diz: se quiserdes, se, tem o se, quiserdes, comereis o bom fruto dessa terra. Agora, é uma questão de querer. É uma questão de você decidir particularmente. Não, eu quero viver de uma maneira correta. Eu quero viver certo. Então, quando você faz essa escolha de que você quer viver certo, então Deus, ele entra em cena e começa a te conduzir pela mão, como um pai conduz um filho, como uma mãe conduz um filho. Ele ali caminha, dá seus primeiros passos, ele não sabe qual direção que vai, cambaleando, mas se ele tropeçar, ele está seguro, porque está seguro na mão do pai, na mão da mãe. Agora, no parágrafo 43, ele diz assim: e muitas vezes homens e mulheres ouvem a verdade de Deus e veem que é verdade vindicada e provada, mas mesmo assim não querem dar ouvido a ela. Irmãos, nós temos revelação de que esta mensagem de Deus é verdadeira, comprovada, vindicada. Ela é Deus para nós. Para o mundo religioso nós somos fanáticos, nós somos idólatras, mas para nós que temos a revelação, nós sabemos que esta palavra foi vindicada por Deus, com sinais, maravilhas, prodígio, e mais uma coisa que é muito interessante: não só os sinais, não só os milagres, mas a fidelidade na palavra, no Evangelho, de Gênesis a Apocalipse.
O profeta, ele não desviou sequer uma polegada do caminho. Então nós temos o bolo inteiro. Nós não temos uma fatia só do bolo. Mas as pessoas não querem dar ouvido a ela. Há alguma outra razão, há uma outra escolha que eles têm, ao invés de enfrentar corajosamente a verdade e o fato. Consequentemente, suas orelhas podem ser fechadas para o Evangelho. Você sabe uma coisa, irmãos? Tem até esses rapazes afeminados. Para mim é afeminado. Rapaz afeminado. Que fura a orelha ali. Põe até um alargador. Parece uma orelha de porcos. Fura ali, põe aquele alargador. Tem que ser afeminado. Ou tem que estar com o espírito afeminado. Porque não é certo nem a mulher furar a orelha. Não é certo. Agora imagina um homem se intitulando de ser homem furar a orelha. Mas eu te digo assim, ó, que a pessoa furar a orelha, seja ambas orelhas, pode furar ali quantos furos tiver que fazer, mas aquele furo ali fica uma marca na carne. Mas ainda pode ter conserto para uma pessoa dessa. Quantas pessoas, hoje até pastores, que têm orelha furada, mas eles fizeram lá no tempo da ignorância, e hoje são cheios do Espírito Santo. Mas a coisa mais terrível que tem, eu preferiria ver uma pessoa usando brinco, que é uma coisa paganismo, mas seria muitas vezes melhor você furar a orelha e colocar um brinco, mas não deixar os seus ouvidos ser fechados para o Evangelho. Porque depois que for fechado, irmão, pode falar o que falar, pode advertir o que advertir, não entra mais a palavra, não surte mais o efeito. Misericórdia! Uma pessoa que deixa seus ouvidos ser fechados para o Evangelho. Mas ele diz aqui, ó, ao invés de enfrentar corajosamente a verdade e o fato, consequentemente suas orelhas podem ser fechadas para o Evangelho. E quando ele ser fechado para o Evangelho, sabe o que acontece? Eles nunca mais ouvirão novamente. Misericórdia! Quantas pessoas que ouvem a mensagem, vejo pregação, ouve mensagem, mas seus ouvidos espirituais estão fechados. Porque ouvir é uma coisa, compreender é outra. Nós ouvimos e compreendemos. Amém. Nós compreendemos o que o profeta está falando aqui. Então ouvir, você pode ouvir, eu estou ouvindo o som, o barulho do ventilador. Passa um carro ali, nós ouvimos. Passa duas pessoas ali na rua conversando, nós vamos ouvir. Mas nós estamos compreendendo o que eles estão falando? Não. Isso é o fechamento do ouvido. E eles nunca mais ouvirão o Evangelho novamente. Meu conselho a vocês, e eu me incluo neste vocês. Meu conselho a vocês é que quando Deus lhes falar ao coração, hajam imediatamente. Quando Deus falou no coração de Rebeca, ela agiu imediatamente. Ela não esperou para ver as consequências, ela agiu. Porque ela sabia quem era aquele mensageiro. Irmãos, essas coisas são profundas demais. Ela nunca viu o seu Senhor, ela nunca viu Abraão, mas ela creu em Abraão. E quando Abraão mandou Eliezer buscar uma noiva para o seu filho, ela ouviu a mensagem do mensageiro, ela creu de todo o seu coração, e ela agiu imediatamente.
Ao ponto que os familiares disseram, não, mas fique aqui mais uma semana, vê se isso é de Deus ou não é. E ela disse, não, eu vou agora, vou-me embora. Agora eu te pergunto uma coisa, irmãos. Os irmãos que são mais antigos que a gente aí, que tem mais anos de mensagem, irmã Olívia, quando nós ouvimos, irmãos, esse mensageiro aqui, nós não cremos de todo o nosso coração. Esse mensageiro fez a mesma coisa que Eliezer fez para Abraão. Ele foi comissionado por Abraão para buscar uma esposa ao seu filho. E Deus comissionou William Marion Branham para buscar uma noiva para o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós fizemos parte desta noiva. Nós larguemos as denominações, nós larguemos o mundo e nós estamos aqui, seguros na palavra, que Ele vai nos buscar. Ele foi fazer todos os preparativos. Oh, que coisa boa, o noivo preocupado com a noiva. Agora, ele diz aqui no 46, agora, se o espiritual ou natural é um tipo do espiritual, então a escolha de uma noiva no natural é o tipo da escolha de um noivo, a noiva no espiritual. Agora é uma coisa séria, isso daqui que nós vamos entrar agora. É uma coisa séria. Quando vamos escolher uma esposa, um homem, porque os votos aqui são até que a morte nos separe. É assim que deveríamos manter isto. E vocês fazem esse voto perante Deus, de que só a morte os separará. Você faz esses votos diante de Deus, que só a morte os separará. Eu penso que deveríamos, um homem em sua mente correta, que esteja planejando um futuro, que ele deveria escolher essa esposa com muito cuidado mesmo. Por causa de quê? Eu estou lendo 47. Tome cuidado com o que você está fazendo. E uma mulher escolhendo um esposo, ou aceitando a escolha de um esposo, deveríamos tomar muito cuidado com o que você está fazendo, especialmente nesses dias. Agora você quer ver? Um homem deveria pensar e orar antes de escolher uma esposa. É o que deveria fazer. Um homem deveria pensar, orar. Vocês aí, nós temos bastante jovens aqui na igreja. É o que tem que fazer, não só o homem, a mulher também. Porque nós vamos ver o que acarreta mais para frente. Agora, eu penso hoje em que tem havido tantos casos de divórcio, agora que nós, nos Estados Unidos, lideramos o mundo em casos de divórcio. Nós lideramos o resto do mundo. Há mais divórcios aqui do que em qualquer outro lugar esta nação, e que se põe ser e considerada uma nação cristã. Que degradação! Nosso tribunal de divórcio. Eu penso que a razão disto é que homens se afastaram de Deus e mulheres se afastaram de Deus. É isso aí. E acontece, irmãos, acontece muito no nosso meio, nesse mundo religioso, casos de divórcios. Mas o irmão Branham falou aqui, ó, tome cuidado com o que você está fazendo. Agora, nós verificamos que se um homem orasse e uma mulher orasse a respeito do assunto, não somente olhasse para um bonito par de olhos, ou grandes ombros fortes, ou algo assim, ou alguma outra feição, mas olhasse primeiro para Deus e dissesse: Deus, é este o teu plano? É esse o teu plano? E nós
E penso hoje que há tanta deslealdade, exatamente como na escola, quando as crianças passam de manhã. Você quer ver uma coisa aqui? Muitas crianças na vizinhança, que amigos meus passam e dizem: irmão Brana, o senhor ora por nós? Porque você sabe de uma coisa, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: lealdade vem de berço. Vem de berço, você já nasce. Os teus pais já te ensinam a ser leal. Lealdade, teus pais nunca vão te ensinar a ser trapaceiro. Nunca trapacear. A lealdade vem de berço. E aquelas crianças passavam lá na frente da casa do irmão Brana e diziam: irmão Brana, o senhor ora por nós? Nós vamos fazer uma prova hoje. E eu trabalhei a noite toda. E não me parece que possa resolvê-la. Ore assim, acho que qualquer estudante, e você e os pais à mesa de manhã, vocês poderiam e dissesse: mãe, o João vai fazer uma prova hoje, vamos orar por ele agora. Eu penso que isto superaria tudo quanto se poderia fazer, de alguma outra maneira, e olhando por cima do papel de que alguém está sendo desleal, copiando a prova ali. Eu penso que você sentasse, saísse e orasse sobre o assunto, isso resolveria. Agora no 51, ele diz assim: se nós refletíssemos no que estamos fazendo, quando vamos nos casar, quando escolhemos nossa esposa, se refletirmos nisso, o homem deveria orar seriamente, porque poderia arruinar toda a sua vida. Lembre-se, o voto é até que a morte nos separe. Ele poderia arruinar a sua vida ao fazer uma escolha errada. Porém, se ele sabe que está fazendo a escolha errada e se casando com uma mulher não conveniente para ser sua esposa, e o faz mesmo assim, então é culpa dele. Se a mulher aceita um esposo e sabe que ele não é conveniente para ser um esposo para si, então é sua própria culpa, depois que você sabe o que é o certo e errado. Assim você não deveria fazer isso até que orasse primeiro e orasse o suficiente. Agora eu te pergunto uma coisa, irmãos, para nós que já estamos casados, aqueles que vão ouvir esse culto, os que já casaram e a coisa não está indo bem, a melhor coisa a fazer é ajustar. Ajusta a vida, vê: meu casamento não está bom, então vamos nos enquadrar dentro da palavra, porque não tem outra via de escape, a não ser se enquadrar. Agora, para os que vão tomar decisão no futuro, eu tenho a minha filha que está tomando decisão para o futuro. Então, Deus nos presenteou, irmão. Hoje Deus nos presenteou. Deus nos deu uma série de casamento compartilhado. Aquilo ali foi um trovão de Deus. Deus deu. E aquilo ali não é só para quem vai casar, para quem está se preparando para casar. Aquilo ali é para quem está pensando em casar, para aqueles que estão já namorando, para aqueles que vão se casar e para os casados também. Porque aquilo ali, a série de casamento compartilhado, coloca o esposo no lugar dele, coloca a esposa no lugar dela, coloca o namoro cristão, tudo certinho. Deus nos deu uma mensagem escolhendo uma noiva. Se você lê isso daqui e vai e aplica no espiritual, Deus deu mensagem, casamento, divórcio. Deus não está nos devendo nada. Casamento vai mal, é porque não está ouvindo o que a mensagem está dizendo.
Porque, irmãos, se nós pegássemos simplesmente a série de casamento e divórcio, irmã Olívia viu ontem lá em casa, já peguei minha toalha, peguei minha roupinha, irmã Olívia testemunha, já vai lapidando, bate aqui nas costas também. Já dei um bom exemplo, peguei minha toalha, minha roupa, fui lá, mas eu ouvi, já na primeira que eu ouvi, já levei uma pelas costas. Não, vamos mudar, porque nós temos que mudar, irmãos, não adianta. Às vezes o marido quer fazer da esposa uma empregada, e não é desta maneira, irmãos, não é assim. Mas então, nós temos que fazer isso. Se você sabe que é certo ou errado, e assim você não deveria fazer isso até que orasse suficientemente. Orasse primeiro, porque você sabe de uma coisa, isso vai refletir, nós vamos continuar na mensagem, isso, irmão, pode refletir uma coisa que depois você vai ficar pensando, porque, meu Deus, por que eu não fiz? Agora nós vamos ver aqui na mensagem, perguntas e resposta número 3, até que ponto um pastor, um pai, uma mãe pode interferir no namoro. Tudo nós temos aqui, irmão. Daí não é o pastor falando, porque o pastor, a palavra final, na verdade não é do pastor. Nós temos um absoluto, e esse absoluto é a mensagem para nós. A mensagem é o nosso absoluto. Agora, se o pastor está dentro da mensagem, aplicando a mensagem como ela é, então ele acaba se tornando o absoluto para você. Agora você quer ver a perguntas e respostas? Essa aqui vai ser bom para todos. Perguntas e respostas número 3, pergunta número 16 e parágrafo 73. De Goiânia essa mensagem. Goiânia. Diz assim: irmão Brana, em que e quais atividades deveriam participar nossos filhos, que estão para completar os 13 anos? Também como deveríamos ocupar-nos em ajudá-los a eleger seus companheiros? Fizeram a pergunta para o irmão Branco. Como que nós podemos em ajudar eles a eleger os seus futuros companheiros? Aí vem a resposta do profeta aqui: mantenham-os em companhia cristã. É o primeiro conselho que ele dá. Mantenham-os em companhia cristã, enquanto seja possível. Faça de tudo para o teu filho, a tua filha, andar com cristão. Cristão mesmo. Faça de tudo. Mantenha eles em companhia cristã. Mantenham-os com, se é uma menina, mantenham-se com meninas cristãs, meninos cristãos, vice-versa. Se é suficientemente maior para sair com o moço, veja que ela continue com a classe correta de moço. Se ela já tem uma idade para sair, mas que ela continue com a classe correta de moço. Desencoraja-o para qualquer moço de outras maneiras, ou moça para com uma moça. Se ela está saindo com um incrédulo, trate de animá-la para que saia com um crente, e vice-versa. Faça agradável o seu lar. Faça de seu lar um lugar onde seu filho ou sua filha não estará envergonhada de trazer a sua companhia diante de seu pai e de sua mãe. Aí vem a questão dos pais. É fazer o lar agradável, para que os filhos não tenham vergonha de levar o seu namorado, a sua namorada para dentro desse lar. Então ele diz aqui: diante de seu pai e sua mãe, sua casa faça tão feliz
o lar para que eles estejam satisfeitos em ser o seu lar. Agora, por que o pastor, o pastor mesmo, você sabe, nós escutamos agora de manhã no programa de rádio, vocês escutaram o que o pastor Joaquim falou. Casamento, namoro, casamento e mudança são duas coisas que podem desgraçar uma família. Por que você nunca vai ver um pastor interferindo em mudança? O pastor, o máximo que ele pode fazer é aconselhar, mas ele não tem aquela autoridade de dizer para uma pessoa: mude para cá, mude para lá, venha para cá, venha para lá, porque isso pode acarretar problemas trágicos no final, porque é uma questão de revelação. E namoro é a mesma coisa. Um pai, ele nunca deveria, eu digo isto, porque eu posso dizer isso. Eu prego aquilo que eu tento viver e aquilo que eu vivo. Um pai nunca deveria, um pai e uma mãe, escolher namorado para o seu filho. Nunca, e para a sua filha. Porque ele vai estar colocando a mão aonde não é para colocar a mão. A única coisa que um pai e uma mãe pode fazer é dar este conselho que nós acabamos de ler aqui, ó, do irmão Brana. Mantenha-se em companhia cristã. Agora, quando o rapaz vai escolher uma moça, nós vamos ver aqui para frente, ele deve pensar muito bem o tipo de escolha que ele está fazendo. Eu creio que se um rapaz ele é espiritual, uma moça ela é espiritual, ela jamais entraria em uma relação mais séria sem ela saber deste rapaz, ou vice-versa, ele saber dessa moça, como que ela é em casa e como que ele é. Porque sabe por quê, irmãos? Porque até que a morte o separe. E você casa com uma moça, você vai, arruma uma moça, acha uma moça bonita, casa com ela, mas ela não sabe fazer um prato de comida, não sabe cozinhar, não cuida da casa, não fica em casa. Que tipo de esposa que você vai ter no final? Me diz uma coisa, que tipo? Então você tem que ser um candidato para já assumir, eu vou ser o cozinheiro e ela vai ser o chefe da casa. É uma verdade, irmãos. Hoje nós erra se quer. Então o moço ele tem que saber como que essa moça é em casa. Nós temos um testemunho ali na mensagem, vocês conhecem, que pastor, quando era jovem, foram uma visita que eles fizeram para o pai da moça, ele já desistiu do namoro. A senhora sabe, uma visita ele desistiu. Porque a maneira que a moça trata sua mãe, a maneira que a moça trata seu pai, é a maneira que ela vai te tratar, e pior ainda. Pior. Então, o rapaz tem que saber como que essa moça é em casa. Perguntar para os pais, perguntar para a mãe, como que a moça é. Mãe, a sogra não, está com receio, não chegou ainda na sogra, depois chegou na sogra já era, aí não tem mais retorno. Mas tem que perguntar, pedir para ver, e os pais não devem manufaturar a coisa, não deve, nunca, porque você vai estar cobertando uma coisa que depois você vai ser responsável por aquilo ali. A mesma coisa o rapaz, a moça ela tem que ter a mente aguçada, porque hoje em dia não justifica um rapaz com 17, 18 anos não ter nada na vida. Não, porque pensando em namorar, pensando em casar, mas aí não tem nada, não tem nem a vontade de trabalhar. Hoje é fácil, irmãos. Então essas coisinhas tudo tem que ser analisada, porque depois é pro resto da vida. Eu
eu quando fui ali, o pastor Cleomar, eu e a irmã Karina entramos lá no escritório, e ela viu que a coisa eu não posso filho. Ofício não tem parente. Por isso que eu fico pensando assim, sabe o que eu penso, irmão? Você nunca vai poder cobrar do pastor. Deus sabe que, Deus é meu testemunho, que essa mensagem aqui eu já ia pregar bem antes, irmão. Bem antes. Põe a minha mão na Bíblia aqui, essa mensagem já estava pregada bem antes. Não pense nada que eu sei. Essa mensagem já estava para ser pregada antes. Mas eu fico pensando assim uma coisa assim, ó. Quando você, para que um casamento, irmão, você vai depender do seu pastor. Você sabia? Se o rapaz se ele é cristão, a moça é cristã, você vai depender do seu pastor. Ele vai ter que entrar lá no escritório e ter uma conversinha com o seu pastor. Vai ter, irmãos. Não adianta que vai ter. Não foi o que aconteceu lá em São Paulo? Nós entramos lá no escritório, antes de oficializar o namoro da irmã Karina, nós entramos lá e conversamos. E ali é a hora que as lágrimas vêm, ali é a hora que o desespero vem, porque o pastor não vai esconder nada, nada. Pai, eu creio assim, ó, ofício não tem parente. Então vai depender de entrar ali no escritório e perguntar. Perguntas básicas. Se o rapaz é dizimista, por que você vai casar com um rapaz que não é dizimista? Vai casar com um rapaz que não é dizimista? Se a moça é dizimista, porque é uma junção, irmão. É uma junção. Vai perguntar o que cabe o pastor responder. O pastor pode responder pelo comportamento que aquela moça, que aquele rapaz vive na igreja. Porque eu já citei isso 2 vezes, quero citar muitas vezes nas minhas pregações. O pastor não é detetive particular. Pastor não é para estar investigando vida de membro, atrás de ovelha, hoje eu vou tirar para investigar a vida da irmã Karina, da irmã Jaque, da irmã Jéssica, e vou ficar com um caderninho lá, escondido atrás do muro e ver o que é. Não! Pastor, ele é sacerdote. Ele é sacerdote. Então o que o pastor pode falar para tanto o moço quanto a moça é o tipo de vida que aquela moça, o testemunho que ela dá na igreja. Fora da igreja, ela tem que procurar os pais. Lá na casa é com os pais, não é com o pastor. Então, eu fico pensando, a hora que você precisar do seu pastor para chegar lá, porque se o rapaz procurar uma moça, ou vice-versa, e já ir tratando namoro e coisa assim, sem pastor, pode saber que Deus não vai pôr a mão. Não. Irmãos, nós temos uma mensagem tremenda que nos ensina tudo. E nós que não tivemos esse ensinamento, nós que casamos sem ter esse ensinamento, mas Deus viu no nosso coração que nós tínhamos uma semente para crer nessa mensagem. Amém. Todo errado, todo desarrumado, mas Deus arrumou. Deus arrumou o casamento que estava indo por água abaixo, Deus consertou. Por que Ele fez isso? Porque essa mensagem veio para quê? Para restaurar. Amém. Imagina, irmãos. Agora, eu fico pensando assim, agora vocês, os jovens, que tem uma mensagem dessa daqui, ensinamento do jeito que nós temos, erra se quer, tem que buscar, o meu conselho sempre é este, buscar nunca vai ser muita oração, mas com oração, dedicação mesmo, porque a paixão passa, agora o amor permanece. Amém. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, não age com indecência. Mas agora vamos aqui. Não vamos poder ir muito longe, senão não vai dar para me terminar a mensagem.
No 58 diz assim: novamente, o tipo de mulher que um homem escolhe reflete sua ambição e o seu caráter. Se um homem escolhe uma mulher errada, isso reflete o seu caráter. E o que ele se liga mostra verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete o que está no homem. Quando ele escolhe como esposa, mostra o que está dentro dele. Então, irmãos, você prestou bem atenção aqui, vou ler mais calma aqui, ó. Novamente, o tipo de mulher que um homem escolhe reflete sua ambição e o seu caráter. Se um homem escolhe a mulher errada, isso reflete o seu caráter. E o que ele se liga mostra verdadeiramente o que está nele. Uma mulher reflete o que está no homem quando ele escolhe como esposa. Mostra o que está dentro dele. Então a minha esposa mostra o meu caráter, o que está dentro de mim. O seu esposo mostra o que está dentro de você. Você, aí é uma coisa que, se vocês prestaram bem atenção, aí você está andando na rua, mas você está refletindo teu marido. É teu marido ali na rua, é teu marido no trabalho, é teu marido. Em todo lugar que você vai, você está refletindo teu marido. E a esposa e o esposo a mesma coisa. Todo lugar que ele vai, ele está carregando a sua esposa ali. É o que o pastor falou aqui, se não me falha a memória, foi o pastor Américo. Quando aquela mulher foi flertar com o irmão Brana, ele pegou e disse assim: por isso que a mulher não... Você sabe que o ciúme, a Bíblia fala lá em Tiago 4, os ciúmes é bom, mas quando não é exagerado. Porque muitos ciúmes é falta de confiança. Você sabe que quando aquela mulher foi flertar lá com o irmão Brana, ele disse assim: não te dá vergonha? Não te dá vergonha? Porque a minha esposa está aqui comigo, mas eu não estou vendo ela, mas ela está aqui. Então, eu creio desta maneira. Quando se tem o amor, quando você sabe que fez a escolha certa, quando a tua mulher está refletindo em você, e você refletindo nele, não tem por que você ficar histérica, ciumenta. Aquele histerismo de ciúme, aquele homem com uma histeria de ciúme. Para que ciúmes? Se eu sei que a minha esposa me ama, se eu sei que os olhos dela é para mim, eu tenho confiança na escolha que eu fiz, você tem confiança na escolha que você fez. Então, aonde que ela estiver, ela vai estar representando você. Isso aqui já representa. A aliança já representa. A aliança é um compromisso. Então, isso reflete o que está em você. Agora, poderia você imaginar um cristão fazendo uma escolha assim? Não, Senhor. Eu não poderia. Um verdadeiro cristão não procurará tais rainhas de beleza e dançarinas, rainhas do sexo. Ele não procurará isso. Ele procurará um caráter cristão. No 61, agora, não se pode ter todas as coisas. Pode haver uma moça que seja muito bonita e a outra moça talvez não seja, ou parte pareça melhor do que a desta. Pode ser que você tenha que sacrificar uma pela outra. Vocês entenderam, né? Uma muito bonita e a outra talvez não seja tudo aquilo. Então, irmão Brandes, pode ser que você tenha que sacrificar uma pela outra. Mas se ela não tem o talhe de uma dama, se ela não tem aquela coisa nela de uma dama, de uma mulher, ela não se importa se é bonita ou não. É melhor que você olhe para o seu caráter, de qualquer uma que seja, bonita ou não. Quando Deus deu a um homem uma esposa, Ele lhe deu a melhor coisa que lhe poderia dar, com exceção da salvação.
Mas quando uma tenta ocupar o lugar de um homem, então ela é praticamente a pior coisa que ele poderia se apropriar. Agora, isso mesmo, isto é uma verdade. Que um pouco nós já vamos encerrar. Agora você quer ver uma coisa aqui, ó? Deixa eu ver. Aqui. Se um homem casa com uma mulher, vê você o que ele está esperando para o futuro? Se um homem casa com uma mulher que não aceita ficar em casa, não aceita, você vê o que ele está esperando para o futuro? Ou certa vez, isto soa muito mal, simplesmente sinto-me dizê-lo. Eu normalmente me sinto dizer, a coisa que devo dizê-lo, é que normalmente a maneira de Deus. Eu costumava ir comprar com um rancheiro, olha que o irmão lá, que trabalhava, e reparava o velho sujeito sempre olhando diretamente na cara da novilha, antes de fazer uma oferta. Então ele virava a cabeça dela e olhava de um lado para o outro. E eu acompanhava e observava. E ele olhava de alto a baixo e ela tinha uma boa aparência, o porte. Então se virava e olhava na cara. E algumas vezes sacudia a cabeça e ia embora. Ele olhava para aquela novilha ali bonita, gorda, atraente, mas ele olhava na cara dela de cima a baixo e ia embora. E eu disse, Jeff, quero lhe perguntar uma coisa. E ele disse, diga, Bill. Eu disse, por que você sempre olha aquela vaca na cara? E eu disse, ela parece uma boa vaca pesada. Diz, quero lhe dizer, rapaz, você tem muito que aprender, muito que aprender. Olha só o que ele diz aqui. E eu me dei conta disso depois que ele contou. Diz, não importa qual seja a sua constituição, ela pode ser totalmente carne do casco até a cabeça. Porém, se estiver aquele olhar fixo e selvagem na cara, nunca compre, diz o profeta. Pode ter todos os requisitos, mas se tiver aquele olhar fixo na cara, nunca compre. Bem, diz, para começar, disse, ela nunca ficará quieta. Imagina, parágrafo 73 da mensagem Escolhendo uma Noiva. Ela nunca ficará quieta. E eu disse, além disso, ela nunca será uma mãe para o seu bezerro. E disse, eles a põem num cercado agora. Por isso que ela está gorda. Ela está gorda porque ela não pode sair dali. Ela está num cercado. Se soltá-la com aquele olhar fixo e selvagem, ela está com aquele olhar fixo e selvagem, ela se matará de tanto correr. Imagina, né? Coisa terrível deve ser uma mulher que não fica em casa. Marido, se precisa de um copo d'água, um café, qualquer coisa, ele tem que fazer, porque não tem. Então, e eu disse, você sabe, eu de certo modo aprendi uma coisa, o profeta falou. Creio que isso se aplica a mulheres também. Se aplica a mulheres também. Aquele olhar fixo e selvagem, de riqueta, é melhor ficar longe dela, rapaz. Toda aquela coisa ali acima dos seus olhos, aquelas pinturas azuis acima dos seus olhos, eu não ia querer isto. Eu não acho que seja conveniente um cristão, não me importa quanto a televisão e o jornal diga que é atraente. E o quadro de aparência mais horrível e medonha que eu já vi na minha vida. Ele diz assim, a coisa mais horrível de aparência que eu já vi na minha vida. Você acha que um cristão ia escolher isso para sua esposa? O resto da sua vida? Irmãos,
o pastor dá uma dica para vocês, os jovens, nossos jovens. Você viu aqui a comparação, depois nós vamos encerrar com esse parágrafo aqui, 2 parágrafos. Você viu aqui uma coisa, que o irmão Brana disse que aquele rancheiro, os irmãos entendem melhor que eu, aquele rancheiro disse que a vaca estava bem bonita, irmão, porque ela estava presa. Então ela estava tendo toda a qualificação de uma boa vaca, bem gorda, pelo bem bonito, mas ele não conseguia a vaca, ele não conseguia discernir pela aparência, porque todas elas estavam cercadas. Então ele tinha uma coisa que Deus deu àquele homem, uma sabedoria de ele olhar nos olhos da vaca, e nos olhos falava tudo para ele. Ele dizia: não, vaquinha, tu tá muito gordinha, tá bonita, mas tem uma coisa, te tira fora desse cercado, ó, tu te manda embora. Agora você preste atenção uma coisa aqui, ó. Eu sempre tento ensinar isso com todo o meu coração, humildade que eu tenho e temor de Deus. Irmãos, tem muitos moços cristãos e muitas moças cristãs que eles estão dentro desse cercado. Sabia? Estão dentro do cercado. Aí você olha ali para aquele rapaz, você sai nesses encontros e você diz: meu Deus, que coisa mais linda, que moço cristão, carrega a Bíblia debaixo do braço. Talvez seja o primeiro, mas é porque ele está dentro do cercado. Tira ele fora do cercado para ver se ele vai manter. Quantos casos que nós temos isso. Quantos casos que a moça era cristã e casou com um rapaz e o rapaz tirou ela da igreja. E depois até apanhava. Quantos casos de vice-versa. Você quer ver uma coisinha que não falha? Não vai falhar nisso daí, isso não falha. Mas pode ter certeza, como eu estou aqui de pé diante de vocês, não falha. Lembra daquela moça? Lembra daquela moça que queria cantar no coral? E ela tinha que fazer a pobre mãe dela lavar roupa, bater roupa, que naquele tempo não tinha máquina, bater roupa lá no rio, lavar roupa para mandar fazer permanente no cabelo. E depois ela procurou o irmão Brando e disse: se foi se queixar, o irmão Brando disse: não, mas eles fizeram bem não te colocar lá para cantar. Você quer ver uma coisa, irmãos e irmãs, vocês, os jovens aqui, você quer ver uma coisa? Já deu o irmão Brando já nos deu uma dica, o olhar. Outra coisa, vê a maneira que aquele rapaz, aquela moça está se conduzindo. Aí o irmão Brando disse assim: tudo que está dentro de você, você tem que colocar para fora. Não adianta. Mais cedo ou mais tarde, essa mensagem, a palavra de Deus veio unicamente para fazer uma coisa só. A mensagem e a palavra de Deus, ela não muda a espécie de semente. Não muda. Deus não muda a espécie de semente. É uma ordem que Deus deu que cada espécie produza conforme a sua semente. Então você olha assim, ó, eu vou nos encontros, eu fico analisando que tudo é um aprendizado para mim, porque eu tenho que aconselhar. Mas você olha aquelas moças assim que começam com muita vaidade, de repente é uma correntinha no braço, de repente é uma correntinha no pescoço. Mas o irmão Brana deu uma corrente para a irmã Meda. A irmã Meda. Mas você olha, começa assim, começa uma correntezinha aqui, de repente um anelzinho extra, de repente aquela vaidade, porque está dentro do cercado, sabe? Está dentro do cercado. Então começa dessa maneira. Rapaz, calça colada no corpo, está dentro do cercado. Então não precisa, irmão, está produzindo, aquela vida está desabrochando. Ela está crescendo, a palavra está fazendo manifestar o que é dentro dela. Agora uma moça cristã mesmo, que ama a Deus, ela vai querer se parecer o mais possível que possa com Sara, com Rebeca,
comer. Nós não temos nada a ver com essas bagunças, essas nojeiras que o mundo aplica aí. E está infiltrando dentro da mensagem. De repente é uma correntezinha, de repente um colarzinho no pescoço. Para mim, a minha posição, eu fico anojado com essas coisas. Se fosse meu gosto, nunca usaria uma coisa dessa. Uma vez, a minha filha perguntou para mim: pai, eu posso usar uma correntinha no pescoço? Foi, não, uma corrente? Me perguntou. Ah, porque a irmã Meda usa. Eu disse para ela: te lembro que eu li esse parágrafo. Faça o que está dentro de ti. Viva uma vida que nem a irmã Meda vivia. Assume então, eu vou usar uma correntezinha no pescoço, mas eu vou ser uma esposa que nem a irmã Meda era. Ficar 1 mês, 2 meses sem receber o marido chegar em casa e pedir para ela ajeitar as tralhas de pesca e ir pescar e ficar mais 1 mês fora. Duvido se você não ia murmurar na cara do marido. Mas tu ficou 2 meses longe de mim e agora tu mal chega e já vai te ajuntar com teus amigos aí, é o que tu não me valoriza. Seja uma mulher que nem a irmã Meda. Eu acredito mesmo, não estou desqualificando ninguém. Estou dizendo que ninguém é cristão ou deixa de ser cristão. Mas eu fico feliz quando eu vejo uma moça assim no estilo mesmo, sabe? No estilo mesmo que agrada a Deus. Um rapaz, esses cabelos assim que eles puxam assim para cima, tenta ajeitar uma maneira de que não consegue manter o padrão. O padrão está ali, ó. O pastor Joaquim sempre fala: nosso padrão para os homens é o irmão Brana. É o irmão Brana o nosso padrão. Padrão para as mulheres é a irmã Meda. Mas por que, pastor? Por quê? E é uma coisa, irmãos, que depois você não acredita, porque uma vida vivida fala mais alto que as palavras. Eu sei disso, eu não sou legalista. Põe a minha mão aqui, ó, nessa Bíblia que eu mais amo nessa vida, é a palavra de Deus. Eu não sou legalista, irmãos, mas às vezes você ouve hinos, você fica tão feliz, aquilo mexe com a tua alma, aquele hino vai lá, te mexe com a tua alma mesmo, toca lá no teu íntimo. Depois você vai descobrir a vida da pessoa não condiz nada com aquilo, porque elas mesmo colocam na rede social, elas mesmo colocam, e aí você, por cargas d'água, você acaba descobrindo e você não recebe mais. Às vezes vão no encontro, chego lá, tiro o sapato, tiro o calçado, saltão desse tamanho aqui, aí coloca o saltinho embaixo. E acho que Deus não está vendo. Mas eu te pergunto, e os que estão ouvindo, e os que estão de fora, você vai conseguir? Aí depois canto como anjos. Mas eu prefiro, irmãos, ouvir uns hinos que tem a vida mesmo, que tem uma vida por detrás. Não é ser pastor, então o pastor Valdir diz que só crê na quem é perfeito. Não, todos nós somos falhos, mas irmãos, nós temos que viver uma vida cristã. Nós temos que colocar para fora o que está dentro de nós. E o que está dentro de nós é a santidade de Deus. É a santidade. Agora você quer ver uma coisa aqui? Nós vamos encerrar. Você quer ver aqui, ó? Você se lembra daquele rapaz que o irmão do irmão Brana pediu para fazer o casamento dele? O irmão do irmão Brana disse: eu tenho um amigo lá e ele queria se casar. Vocês conhecem a história lá do vagão lá, do rapaz pobre e do homem rico? O irmão Brana fez o casamento, estou resumindo que já estou passando do horário. O irmão Brana fez o casamento do rapaz e o irmão Brana disse assim, ó, que ele chegou lá todos ajeitados, a guria talvez nunca tinha colocado um par de sapato nos pés, mas eles chegaram lá para o irmão Brana casar eles. E o irmão Brana perguntou para eles: mas você tem um lugar para levar essa moça? E ele disse: sim, eu tenho. Sabe qual era o lugar que ele tinha para levar a moça? Era um vagão de trem, um vagão velho lá, ele cortou e ele disse: eu tenho onde levar. E ele levou essa moça para lá. Ajeitou, pegou os jornais, enfeitou, revestiu as paredes, tudo de jornal. Você pode ler aqui, escolhendo uma noiva, eu não vou ler para não tomar tempo. Mas ele revestiu a parede, pegou umas caixas de madeira lá, fez uma mesinha,
fez os banquinhos, e aquilo ali era o que ele tinha para a moça. E aí o irmão Brana tentou assustar ela, e o profeta perguntou para ela: mas me diz uma coisa, se tu casar com ele trabalha ali na ferrovia ali, mas se ele perder o emprego, tu não vai correr para o papai e a mamãe? Ela disse: não, eu vou ficar do lado dele. Ali havia dois escolhendo caráter. Não, vou ficar do lado dele e juntos nós vamos superar e vamos conseguir. Ele disse aqui: não, Senhor, eu vou me esforçar e prosseguir. Nós venceremos de algum modo. Aí o irmão Brana foi, há um tempo depois, que vocês conhecem a história, ele foi lá, foi dar uma espiada lá no milionário que ele casou. Chegou lá perto, os dois que nem cão e gato, brigando, se pegando. E aí quando viram o irmão Brana segurar na mão um do outro, disfarçadamente, e: oi, irmão Brana, como estão as coisas? Tudo numa maravilha. Mentira, um pé de guerra dentro de casa. Mas quando o irmão Brana disse: eu vou dar uma olhada lá naquele pobrezinho lá, chegou lá, viu o Fordzinho dele, chegou mansamente, deu uma espiada na porta, ela sentada no colo dele, sentada ali no colo, e ele com um chequezinho em cima da mesa, dizendo: ah, querida, eu queria tanto te dar um vestido, queria tanto te dar esse vestido, você ficaria tão bonita nele. E ela disse: mas eu não preciso disso. Ela disse: ah, mas eu queria dar. E ele pegou e disse assim, ela disse: não, eu estou feliz com ele. E um acariciando o outro, o irmão Brana disse que ali havia amor. Aí sabe o que o irmão Brana fez? Ele se afastou, disse: eu me afastei e olhei para cima. Ele olhou para cima e eu podia ver a torre no topo da outra casa do milionário lá. E eu fiquei e olhei por alguns minutos e eu pensei: quem é o homem rico? Aí ele pensou: quem que é o homem rico? Pensei: se Bill Brana, se você quisesse escolher qual dos dois lugares aonde iria, para mim eu não escolheria aquela coisa atraente no topo da colina. Eu gosto disso aqui, irmãos. Você deveria fazer esse tipo de coisa. Eu sempre fiz. Quando eu descobri isso daqui, isso bateu comigo, porque eu sempre fiz. Às vezes eu pensava assim: será que eu estou ficando louco? Eu conversava comigo mesmo: quem eu gostaria de ser? O irmão Brana saiu ali e perguntou: irmão Brana, Bill Brana, quem tu gostaria de ser? Aquele lá no topo, luxúria, riqueza, o qual para entrar dentro da casa ele tinha tapete lá que nem pensar que nem era de se pisar em cima? Ou você queria ser esse aqui no vagãozinho? Qual dos dois lugares aonde eu iria? Para mim, eu não escolheria aquela coisa atraente no topo da colina. Eu deixa eu ver, aquela coisa no topo da colina. Eu escolheria este caráter aqui embaixo, como uma verdadeira construtora de lar. Aquela ali era uma verdadeira construtora de lar. Alguém me amasse e ficasse comigo. Alguém que tentasse construir um lar e não o esfolando por tudo. Esfolando por tudo, por coisas finas. E alguém que tivesse com você parte de você. Isto sempre ficou comigo, de como foi: um escolheu uma moça bonita e o outro escolheu o caráter. Agora, esta é a única maneira que você poderia escolher. Primeiro procure caráter, então vê se você o ama ou não. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Toque um fundo aí, irmão. No 81 diz assim: agora, então, quando nós voltamos agora por um momento para o lado espiritual, e quando você vê uma igreja que está no mundo, age como o mundo, com expectativa no mundo, partilhando do mundo, considerando os mandamentos de Deus como se ele nunca tivesse escrito,
Então você simplesmente pode imaginar que Cristo não irá tomar uma noiva assim. Você poderia imaginá-lo tomando a igreja moderna de hoje como noiva? Não, meu Senhor, eu dificilmente poderia entender isso. Não, lembre-se agora, um homem e sua esposa são um. Você se uniria à sua esposa assim? Se o fizesse, isso certamente desonraria minha fé em você. Então, o que me diz? Deus unindo-se a algo assim? Uma prostituta comum, denominacional? Você acha que ele o faria, tendo forma de piedade, mas negando a eficácia dela? Ele nunca o faria. Ele tem que ter em si o caráter dele. A genuína e verdadeira igreja nascida de novo tem de ter um caráter que estava em Cristo, porque o marido e a esposa são um. E se Jesus fazia somente o que agradava a Deus, guardava a sua palavra e manifestada em sua palavra, sua noiva terá de ser da mesma classe de caráter. Ela não poderia de modo algum ser uma denominação, porque não me importa o quanto você queira dizer que não. Ela é controlada por uma junta em algum lugar que lhe diz o que fazer e o que não pode fazer. E muitas vezes 1 milhão de milhas fora da verdadeira palavra. É uma pena que nós alguma vez tenhamos nos afastado do verdadeiro líder, que é Deus. Nos deixou para guiar a igreja. Ele nunca enviou presbíteros estaduais, ele nunca enviou bispos, cardeais, sacerdotes, papa. Ele enviou o Espírito Santo para a igreja, para guiar a igreja. Quando vier aquele Espírito Santo, ele vos guiará em toda a verdade, vos revelará essas coisas que vos tenho dito, vos fará lembrá-las e vos anunciará que há de vir. Era para o Espírito Santo fazer isso. Agora a igreja moderna odeia isso. Eles não gostam disto. Deste modo como ela poderia ser a noiva de Cristo, o povo de hoje está escolhendo uma denominação moderna. O que acontece é que isso só reflete seu pobre entendimento na palavra. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor nos deu um bom tempo essa noite, Senhor, na Santa Ceia do Senhor. Pedimos também, ó Pai, pelo irmão João, que nós